Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 8 de março de 2023. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia de lutas, de conquistas que marcaram a história ao longo de tantos séculos. Parabéns, mulheres, vocês que estão conosco aqui no Pauta Aberta de hoje. Um feliz, um especial Dia Internacional da Mulher para vocês todas. A você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do dia. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao MEC, anuncia o fim do Enem Digital. A modalidade, que começou a ser aplicada em 2019, mostrou-se muito cara e a procura dos estudantes ficou muito abaixo das expectativas, de acordo com informações do Ministério da Educação. Um Dia Internacional da Mulher de muitos protestos pelo mundo. Por várias cidades do planeta, elas foram às ruas, falaram alto sim, pedindo principalmente o fim da violência e também igualdade de gênero. E para ampliar as possibilidades de proteção às mulheres que infelizmente são vítimas de violência, o governo federal tem a meta de fortalecer políticas públicas pensando nelas. Entre os planos há também o claro objetivo de ampliar o número de casas da mulher brasileira. A gente tem destacado no Pauta Aberta os sucessivos ataques de tubarões em Pernambuco. E você sabe por que a região está na rota desses gigantes que muitas vezes são mortais ao ser humano? Hoje a gente conta para você. Futebol, essa noite tem Atlético Mineiro em campo pela Libertadores. O confronto contra o Milionários da Colômbia vale vaga na fase de grupos do torneio continental. Pela Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas, que bateu a Ponte Preta, é o primeiro classificado para a terceira fase da competição. E ainda, prepare-se para conhecer Július, um urubu de estimação. Isso mesmo, um urubu de estimação que é pura simpatia. Fique ligadinho aqui com a gente, o Pauta Aberta começou. Mais uma vez, um parabéns mais do que especial a todas as mulheres neste dia tão especial, 8 de março. E neste Dia Internacional da Mulher, vários países registraram manifestações delas, pedindo principalmente o fim da violência e igualdade de gênero. Um dia de comemoração e luta. Milhares de mulheres vão às ruas nesta quarta-feira para pedir o fim das restrições de direitos e da violência de gênero. Em Cabul, um grupo de afegãs desafiou a repressão do Talibã e protestou contra as diversas proibições estabelecidas pelo regime, que vão desde a impossibilidade de cursar o ensino médio até frequentar espaços como parques, jardins e banheiros públicos. Mesmo com a proibição do governo paquistanês, sob a alegação de promoverem ideias ocidentais e desrespeitarem valores religiosos e culturais, centenas de manifestantes organizaram uma marcha em Islamabad. Nas Filipinas, a polícia tentou bloquear um protesto realizado em Manila que pedia principalmente a libertação de mulheres indígenas que foram presas acusadas de serem comunistas. Na Indonésia, centenas de mulheres foram para a frente do parlamento na capital Jakarta. Elas carregavam cartazes da presidente da Câmara de Representantes, Puan Maharani, e cobravam a aprovação de uma lei que confere mais direitos para as trabalhadoras domésticas. Em Paris e Marsella, as manifestações pelo Dia Internacional da Mulher reforçaram a insatisfação contra a reforma da Previdência defendida pelo presidente Emmanuel Macron, proposta que tem sido alvo de protestos frequentes por parte da população francesa. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que os avanços obtidos em décadas estão evaporando diante dos nossos olhos. A União Europeia adotou nesta terça-feira sanções contra o ministro talibã do Ensino Superior, Neda Mohamed Nadim, a quem chamou de responsável pela violação generalizada do direito das mulheres à educação. Outros indivíduos ou entidades responsáveis por violações dos direitos das mulheres no Irã, Rússia, Sudão do Sul, Mianmar e Síria também foram alvos de medidas do bloco europeu. Muitas manifestações neste dia tão importante. E aqui no Brasil, o governo federal vai fortalecer as políticas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é aumentar a divulgação dos canais de denúncia e ampliar o número de casas da mulher brasileira.
O governo federal quer reforçar a divulgação dos canais de denúncias de violência contra a mulher. O primeiro deles é o Ligue 180, que voltará a ser um canal exclusivo de informações para mulheres em situação de violência. A maioria das mulheres brasileiras ainda perguntam se elas saírem de casa, se ela perde a guarda dos filhos, se ela perde o direito à casa, né? E quem que informa? O 180. Só no primeiro semestre de 2022 foram registradas mais de 201 mil denúncias, dessas quase 170 mil foram de violências domésticas contra mulheres. Outros canais são o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Tem ainda o número do WhatsApp com atendimento disponível 24 horas por dia. Além de ampliar os canais de acesso para denúncias, o governo federal quer reestruturar a Casa da Mulher Brasileira. Atualmente existem 7 unidades em todo o país. A ideia é implantar em cada município brasileiro uma casa como essa, para que as mulheres em situação de violência sejam acolhidas com a garantia de que receberão a proteção necessária. Jucimar buscou a Casa da Mulher Brasileira há 2 anos, porque estava sendo ameaçada e perseguida pelo companheiro. Aqui, além do acolhimento, ela ganhou autoestima e ainda uma qualificação. Hoje eu já sei mexer no computador. Eu também me arrumo na Casa da Mulher Brasileira, faço minhas unhas, meus cabelos. Aqui ela tem a opção de ficar até 48 horas, ter um local para se alimentar e sim procurar a sua ajuda, tanto jurídica quanto psicossocial. E as mulheres em situação de risco de violência doméstica ou familiar poderão também contar com um sinalizador de emergência para que a polícia seja acionada imediatamente. Essa é uma proposta do programa Mulher Alerta, que começa a ser debatido no Senado Federal. O Brasil continua entre os países que mais matam mulheres no mundo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o primeiro semestre de 2022 foi um dos mais violentos para as mulheres no país. Foram 699 feminicídios, uma média de 4 por dia. No mesmo período, foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência doméstica e familiar. Uma proposta que começa a ser discutida aqui no Senado cria o programa Mulher Alerta para garantir que mulheres em situação de risco de violência doméstica ou familiar possam pedir socorro de forma rápida. De acordo com o texto, elas teriam acesso gratuito a um sinalizador de emergência conectado diretamente às autoridades de segurança pública. Assim, poderiam acionar a polícia imediatamente em uma situação de perigo. Ao acionar esse aparelho, a segurança pública local tem em tempo real a localização da pessoa e pode intervir com mais rapidez na situação de emergência, evitando assim, gente, que a violência seja mais grave, como, por exemplo, o feminicídio. De acordo com a proposta, os governos estaduais e do Distrito Federal poderão fazer convênios com o governo federal para comprar os equipamentos e também para implantar um sistema para identificar a mulher que emite o sinal de emergência e rastrear a localização. É muito mais proteção para as mulheres. E dentro das comemorações em Curitiba pelo Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura lançou o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. O prefeito Rafael Greca assinou a autorização de serviço para início imediato da construção de 108 casas no bairro Atuba, localizado na região nordeste da capital. Serão priorizados os contratos para as mulheres. Com 9 secretárias e mais de 20 mil mulheres trabalhando no governo municipal, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, criou um plano de política para as mulheres. A ideia é incentivar e tocar os serviços e projetos da prefeitura junto com elas. Nós somos uma prefeitura que quer dar igualdade de direitos a homens e mulheres e a todas as pessoas. Além do lançamento, o evento contou com a assinatura da autorização de serviço para início da construção de 108 casas na Vila Divino, no bairro Atuba, em Curitiba.
que será priorizada a titularidade dos contratos para as mulheres. Vai desde a casa própria solar, como é o caso da Vila Divino, à beira do rio Atuba, que nós vamos licitar a partir de hoje, até a política de proteção à mulher na Casa da Mulher Brasileira, na Pousada de Maria para mulheres vítimas de violência, passando pelo programa Mãe Curitibana com a saúde da mulher e todas as políticas de saúde sociais. E também contempla as mulheres chefes de família, inclusive na segurança alimentar e nutricional. E na absoluta prioridade do acesso às mulheres trabalhadoras às creches. O projeto visa melhorar as condições de moradia em favelas e loteamentos informais. Dona Lucimar Teixeira, moradora do bairro, será uma das beneficiadas do programa. Para a gente, para os filhos da gente, para a nossa dignidade, né? De moradia, de morar numa casa própria, de ter um conforto, né? Então a dignidade é tudo. O Enem Digital, implantado em 2019 no Brasil e que trouxe aos estudantes uma expectativa de um processo mais agilizado, teve vida curta. Devido aos altos custos e pela procura menor do que a esperada, o INEP, o Instituto Anísio Teixeira, ligado ao MEC, anunciou que já este ano vai acabar com o Enem Digital. Foram 3 anos de Enem Digital, desde que a nova modalidade de prova foi anunciada. No entanto, a novidade não se mostrou tão interessante aos estudantes. Isso porque eles precisavam, da mesma forma que no exame convencional, ir aos locais de prova. A diferença é que respondiam às questões num computador e não no papel. No ano passado, 100 mil vagas ficaram disponíveis no modelo Enem Digital. Apenas 65.066 estudantes realizaram a inscrição para fazer a prova nesta modalidade. Uma procura que ficou muito abaixo do que era esperado. E o pior, apenas 32 mil estudantes foram aos locais no primeiro dia de prova, menos da metade do total de inscritos. Apenas os custos do MEC com o Enem Digital realizado no ano passado chegaram a 25 milhões e 300 mil reais, aproximadamente R$ 800 reais por candidato. Se este novo modelo for comparado aos gastos com a aplicação do exame no modelo tradicional, fica gritante a diferença. Os custos para a aplicação da prova impressa saíram por R$ 160 reais. Na edição de 2022, mais de 2 milhões de estudantes realizaram a versão impressa do Enem, com custos que ficaram em 324 milhões de reais. Portanto, a partir deste 2023, os estudantes não vão mais ter a opção do Enem Digital. No próximo bloco, você vai ver os impactos ambientais provocados pela construção de um porto que mudou a geologia e a vida marinha na região estão entre os motivos, segundo pesquisadores, que levam tubarões a algumas praias de Pernambuco. Quem tem antena de TV parabólica analógica antiga ainda pode pedir a nova, digital. O equipamento e a instalação são de graça. E ainda você vai conhecer um animal de estimação improvável. Prepare-se para se deparar com Július, um simpático urubu que um dia foi órfão e virou amigão. Fique aqui com a gente, o Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na tela da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade, pelo carinho da sua companhia. Impactos ambientais e geológicos provocados pela construção do complexo portuário de Suape, no litoral sul da região metropolitana do Recife, são alguns dos motivos apontados por especialistas para a frequência dos ataques de tubarão na costa pernambucana. Os casos mais recentes foram registrados esta semana. Na última segunda, dia 6 de março, uma adolescente de 15 anos foi atacada por um tubarão que mordeu o braço esquerdo dela. No último domingo, dia 5 de março, um rapaz de 14 anos foi mordido na perna e precisou amputar o membro. Eles continuam internados. Os dois foram atacados na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, onde já foram registrados 16 incidentes com tubarões desde 1990.
1992. Especialistas explicam que ao longo de 20 anos, desde o primeiro incidente, a população de tubarões já aumentou por ali. O banho naquele trecho do mar é proibido desde julho de 2021, quando um turista morreu próximo ao ponto conhecido como Igrejinha. A adolescente que foi atacada esta semana é a vítima de número 77 de tubarões na costa pernambucana, desde o início do monitoramento na região, incluindo 10 ocorrências em Fernando de Noronha. Ao todo, 26 pessoas morreram. Estudos revelam que 2 espécies são predominantes na costa pernambucana, o tubarão-tigre e o tubarão cabeça-chata. A região conhecida como Igrejinha, na praia de Jaboatão dos Guararapes, e a praia de Boa Viagem, no Recife, são os locais com maior risco de ataques. Pesquisadores alertam que, além das sinalizações, é preciso que os órgãos ambientais voltem a fazer o monitoramento de tubarões nos mares pernambucanos. Mas o alerta vale também aos banhistas, que devem evitar as áreas de risco. Sempre, evitar as áreas de risco ainda, onde há registros sucessivos aí de ataques de tubarões. Bom, vamos pro futebol agora, gente. Tem Libertadores essa noite. Pela Libertadores, o Atlético Mineiro começa hoje. O último duelo da caminhada para chegar à fase de grupos do torneio. O jogaço é na Colômbia. O adversário da vez, a tradicional equipe do Milionários. O penúltimo passo antes da fase de grupos da Libertadores será dado por Atlético Mineiro e Milionários. Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O jogo de volta está programado para a próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Vamos falar de Copa do Brasil agora, com uma excelente vitória sobre a Ponte Preta. O Brasil de Pelotas é a primeira equipe já garantida na próxima fase, a terceira da Copa do Brasil. Confira. Com as arquibancadas do estádio Bento Freitas, em Pelotas, tomadas pelo torcedor chavante, o rubro-negro do Sul partiu para o ataque. E logo aos 12 do primeiro tempo, depois do escanteio, Márcio Jonathan abriu o placar. 1-0. Depois de ótima jogada do Brasil de Pelotas, Luiz Felipe, de perna esquerda, fez o segundo gol da partida, para delírio dos torcedores do Brasil. E ficou assim no Sul. Brasil de Pelotas 2, Ponte Preta 0. A equipe gaúcha já está classificada. Na próxima fase, os confrontos serão definidos em sorteio pela CBF. E outros 3 jogos movimentam essa noite a Copa do Brasil. Confira. Às 7 da noite, em Balneário Camboriú, no Estádio das Nações, o Camboriú joga contra o Bahia. Às 8 horas, em Belém do Pará, o Remo recebe o São Luís de Ijuí, jogo marcado para o Estádio Baenão. E às 9h30, o Tombense de Minas Gerais enfrenta o Retrô de Pernambuco, duelo marcado para o Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Quem tem antena de TV parabólica analógica antiga ainda pode pedir a nova, digital. O equipamento e a instalação são de graça. Veja como essa distribuição funciona. Famílias de baixa renda de 439 municípios do Brasil podem ter antena parabólica digital de graça. O Ministério das Comunicações informou que basta essas famílias estarem inscritas no Cadastro Único, o CAD Único das prefeituras. Essas famílias também precisam já ter uma parabólica tradicional instalada. A troca da parabólica tradicional pela digital é para garantir que não haja interferência, tipo chuvisco, chiado e imagem travada. Esse cuidado é para evitar interferências em canais abertos de TV por satélite, com a chegada do 5G, pois o sinal é transmitido pela mesma frequência. É o caso da rede Evangelizar de Comunicação. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas. São Paulo é o estado com mais municípios com kits de instalação, 163 cidades. Em seguida aparecem Santa Catarina com 36 e Paraná com 33. Para agendar a instalação da antena de TV parabólica digital, a família deve entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Está aí na tela para vocês. A partir daí, é só solicitar o agendamento e a instalação de uma parabólica digital. E quando a gente pensa que já viu de tudo, quando o assunto é bicho de estimação, aparece o Július. Sabe quem é Július? Um urubu. Isso mesmo, um urubu órfão que virou animal de estimação em um sítio em Santa Catarina. E olha, ele já tem até perfil nas redes sociais. Ele
Ele é tranquilo, receptivo, gosta de carinho e convive numa boa com os outros animais do sítio. Ganhou o status de bichinho de estimação e é bem paparicado, viu? Esse é o Július, o urubu que foi adotado pelo Rogério assim que nasceu. Essa estreita relação de amizade já vai para 4 meses e é tanto conforto por aqui que ele até adormece na rede, bem sossegado. O urubu tem mesmo uma vida de rei, gosta de passear pelo jardim e aproveita a liberdade para dar seus voos por aí. Ele sempre fica por aqui, tô mexendo com algum quintal, alguma coisa, ele tá junto querendo chamar a atenção, reclama com os cachorros também, então ele sabe do limite de segurança, até vai nos vizinhos, né? Volta no final do dia, passa por aqui. A história do Július começou aqui no galinheiro do sítio, onde os pais dele fizeram um ninho. Só que aí a convivência com as outras aves foi ficando complicada, até que uma tragédia aconteceu. E o pequeno Július ficou órfão. É que os gansos e perus não gostaram da presença dos novos moradores. E aí era sempre aquela encrenca com os gansos e os perus. E aí, por um instinto materno e paterno, eles poderiam ter voado, mas não aconteceu. E os meus gansos e perus mataram os pais dele. Tinha também um outro filhote que também não sobreviveu. E aí, quando eu me dei conta, estava lá o animal sozinho, resgatei ele e comecei a tratar. Desde que foi acolhido pelo Rogério, o urubuzinho sempre recebeu todos os cuidados. As fotos da infância mostram que ele foi crescendo bem à vontade. E acredite se quiser, até para a praia o Július já foi. E a alimentação? Essa é pra lá de especial. Enquanto ele não busca comida sozinho, o cardápio por aqui é bem atrativo. O urubu, ele tem esse hábito de comer carniça, né? Porque ele não tem habilidade de caçar. E aí, desde pequeno, então, o que eu fui fazendo foi alimentando com carne moída, até camarão ele comeu, peixe. Então, aí uma dieta bem balanceada, fígado também ele gosta muito. Essa convivência do Rogério com o urubu rende fotos engraçadas, como essa em que o Júlio se acomodou no meio do presépio. Esse outro vídeo mostra ele num refrescante banho de mangueira. Tudo é exibido neste perfil do Instagram, onde o Rogério compartilha o dia a dia com o novo xodó do sítio. Ele acaba tendo esse apego com a gente, como ele não teve o pai e a mãe. Claro que eu acho que um pouco também é fato da alimentação, né? Ele ainda não come sozinho. Como o urubu tem toda a liberdade para voar por aí, o Rogério sabe que um dia ele pode ir, formar uma família e não voltar mais. Só que enquanto ele estiver por perto, será sempre bem cuidado. E se vai abrir mão dessa vida tão boa e de todas essas regalias, o tempo dirá. Claro que a gente acaba também criando um certo apego com o animal, mas eu espero realmente que ele forme família, né? Mas se quiser voltar para fazer ninho no galinheiro, vou dar um jeito nos gansos e nos perus. Que história, hein? A tragédia familiar virou vida de luxo para o urubu Július, que ganhou nome e virou amigão da família toda. Muito legal, muito bonita a história. E depois dessa história, hoje a gente se despede. Mais uma vez, um feliz Dia Internacional da Mulher para você. Ótimo fim de tarde. Temos um novo encontro marcado para amanhã aqui na TV Evangelizar. Eu estou esperando você. Tchau!